A partir de uma lista contendo 8 questões de matemática, um professor selecionará 5 para montar o número máximo possível de testes referentes que esse professor poderá elaborar. Aqui você tem que organizar, né, as questões, mas não importa a ordem, então é 8 tomado 5 a 5. Quando você quer organizar alguma coisa, sem necessariamente você ter a ordem importando, então, nesse caso, ele é combinação. Então, para poder fazer mais rápido, a gente faz assim, ó, 5, 4, 3, 2 e 1. 8, 7, 6, 5 e 4. Corta 4 com 4. Corta 5 com 5. 6 dividido por 2 dá 3. Cancela aqui e aqui. 8 vezes 7, 56. Alternativa E. Questão muito rápido. Assim que você julga o que ele está pedindo, você consegue já de cara calcular tranquilamente, tá bom? E desde já peço aquele like esperto. Dá o like agora no vídeo, não deixa para depois fazer, né, para dar o like. Dá agora o like no vídeo. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, se inscreva no canal e comenta o que você está achando dessas revisões, o que você está achando, como é que vai ser a prova da EAN. Tudo isso você pode comentar aí nos comentários do vídeo. É muito importante seu comentário, então já comenta já. Aproveita enquanto eu estou falando aqui, vai lá comentar, porque é muito importante, tá bom? E não perde o foco e vem comigo. O gráfico que melhor representa a função real definida por f de x igual a 5 elevado a x é, então a gente tem aqui uma função exponencial. Ela não pode ser linear, então essa está fora. Ela não pode ser uma função constante e nem uma função linear, né, afim, decrescente. Então é essa ou essa. Se o valor da função, né, nesse caso, eu vou chamar essa base aqui de A. Se o A for maior que 1, então a função é crescente. Se fosse um número tipo 1 meio, a função é decrescente. Então, nesse caso, só pode ser alternativa A, porque a função é crescente. A base não é um número decimal, então, por isso, essa função só pode ser crescente, então, alternativa A. Lembrando também que na descrição do vídeo está o meu curso de matemática básica, que vai te ajudar na prova da EAN. Vai lá conhecer, link na descrição, link nos comentários do vídeo. Vem comigo! Considere o polinômio definido por px igual a x menos 6, que multiplica x mais 10, que multiplica x menos 3. A maior raiz desse polinômio corresponde... se a gente utilizar, né, o px como zero para poder encontrar as raízes, né, desse polinômio, a gente vai ter x menos 6 igual a zero, então x igual a 6. X mais 10 igual a zero, então x igual a menos 10. X menos 3 igual a zero, então x igual a 3. Então, a maior raiz aqui, certamente, é o 6. Então, alternativa C dessa questão. A questão sai rápido na hora de eu calcular, porque eu já sei já as propriedades, né? A gente usou a propriedade do resto, né, utilizando p de x igual a zero. Então, se eu cair uma questão igual a essa, de polinômios, você já tem aí para você, tá bom? Certa quantia em dinheiro foi dividida entre 3 pessoas. Em partes, isso aqui é o mais importante, diretamente proporcionais. A 2, 3 e 5. Se a pessoa que ficou com o menor valor recebeu R$80, a quantia total dividida equivale a... Então, olha só. Se você tem 2, 3 e 5, que é diretamente proporcional, lembrando que aqui no meu canal eu tenho, né, grandezas proporcionais, e é como eu sempre digo, quer achar um assunto que eu estou explicando,
coloca grandezas proporcionais, professor Tiago Machado, tá? E aí você acha. Regra de 3, professor Tiago Machado. Até porque eu explico mais detalhadamente, não deixo fugir nenhum ponto e explico de forma completa. Então, olha só. 2K, que a K é a constante proporcional, mais 3K mais 5K é igual ao valor de alguma coisa, que ele disse ali. Sendo que a pessoa que recebeu o menor valor recebeu R$80. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o menor valor, que é 2K, igual a 80. Então, K vai ser igual a 80 dividido por 2, K vai ser igual a 40. Se eu consigo melhorar a beleza da minha letra. Então, a constante ali é 40. A gente somando isso aqui, a gente vai achar 10K, que é o valor que foi pago. Como a constante proporcional que a gente achou é 40, 10 que multiplica 40, que é 400. Alternativa C. Toda vez que você trabalhar com diretamente proporcional, você pode fazer a soma dos valores, né, e usar o K como constante proporcional conforme o exemplo dado, tá bom? Eu estou trazendo simulados bem equilibrados para que você tenha uma noção de toda a matéria que é cobrada no edital da EAN, para que você não perca nenhum detalhe, ok? Entendeu? Então vem comigo. Uma pesquisa publicada no jornal O Globo, 6 de outubro de 2011, revela que 8% das pessoas entrevistadas, lembrando que a matéria eu sempre coloco aqui em cima, tá? Para você saber qual matéria que eu estou trabalhando. Das pessoas entrevistadas, consideram estressante o trânsito da cidade do Rio de Janeiro. Sabe-se que foram pesquisadas T pessoas e que o percentual dado corresponde a N pessoas. O valor de T é igual a, então de N, né, ele entrevistou em cima dos 8%. Então o que a gente vai ter? N que divide 8 sobre 100, certo? Então, a gente vai ter N que multiplica 100 sobre 8, que ao simplificar por 4, a gente vai encontrar N que multiplica 25 sobre 2. 25 dividido para 2 pessoas, a gente vai ter 12,5N, alternativa A, porque ele queira saber o valor de N em cima das 8% das pessoas que foram entrevistadas. E aí a gente encontra letra A, ok? A função f de x de reais em reais, dado por f de x igual a x mais b, onde A e B são números reais. Intercepta o eixo das ordenadas nos seguintes pontos coordenados. E aí ele dá. Então, olha só. Primeiro que a gente tem uma função crescente. E aí eu vou montar um exemplo aqui. Ele intercepta, digamos, aqui, ó, né, que a função é crescente. No eixo das ordenadas, lembra que ordenada é igual roupa dentro do guarda-roupa, quando você arruma seu guarda-roupa, claro, né? Você coloca a roupa ordenada, ou seja, em pé. Então, esse ponto aqui, ó, é 0 em x, b em y, que só pode ser alternativa C. Tranquilo, né? A figura abaixo representa um terreno retangular cuja diagonal BD mede 20 metros. O perímetro desse terreno em metros equivale, então eu tenho que achar isso aqui e tenho que achar isso aqui, para depois eu fazer o perímetro, né? Então, temos o que primeiro? Oposto e hipotenusa. Então, seno de 30 graus, que é igual ao oposto sobre 20. Então, 1/2, que é igual a x sobre 20. 20 dividido por 2, 10. Aí cruza. 10 vezes 1, 10. X igual a 10. Pronto, achei o x. Agora a gente tem o quê? A gente tem o cateto adjacente com a hipotenusa. Então, cosseno. Cosseno de 30 graus é igual a adjacente
sobre hipotenusa. Então, raiz de 3 sobre 2, que é igual a y sobre 20. Né? Quando um é meio, o outro é raiz de 3 sobre 2. Normalmente é assim em relação a seno e cosseno. Aqui vai ser 20 por 2, que é 10, cruzou. Você vai ter y igual a 10 raiz de 3. O perímetro é 2 vezes o x mais 2 vezes o y. O x é 10, então 2 vezes 10. O y é 2 vezes 10 raiz de 3. E aí a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar 20 mais 20 raiz de 3. A gente não tem essa alternativa aqui para poder definir. Então a gente vai fatorar 20, 1 mais raiz de 3. Ou seja, eu tirei o 20 daqui e o 20 dali. O que sobrou, joguei dentro dos parênteses, né? Porque 20 vezes 1 é 20. 20 vezes raiz de 3, 20 raiz de 3. Então, nesse caso, vai ser a alternativa B dessa questão. Beleza? Não deu like ainda? Dá o like no vídeo. Não comentou o vídeo ainda? Comenta o vídeo. É muito importante. Se você não ativou o sininho da notificação do vídeo, ativa o sininho, tá bom? E vem comigo. Débora lançou um dado 2 vezes. Ela fez 2 jogadas. Então, primeira jogada, segunda jogada. Pronto. A probabilidade de sair face 5 em ambos os lançamentos é igual a... Como o dado é cotado de 1 a 6, ele não é viciado nesse caso aí, então você tem uma possibilidade de 6. No segundo lançamento, uma possibilidade de 6. Então, você vai ter 1 vezes 1, 1, 6 vezes 6, 36, que aí você vai encontrar a alternativa E. Tranquilo, né? Vem comigo. O gráfico a seguir representa uma função polinomial de primeiro grau. Ali dá o gráfico. A representação algébrica dessa função, ou também o pessoal fala a lei, né? Dessa função corresponde a... De cara, aqui você tem, ó, 0 e 1. Então, o B vale 1. Então, essa está fora, essa está fora e essa está fora. Todos os dois têm mais 1. Esse ponto aqui é 2 e 0. Para achar o valor de A, você podia colocar uma função ali e substituir o B. Tranquilo, ou pode fazer assim, ó. Primeiro y, 0 menos 1. Depois o y, 2 menos 0. Então você vai ter menos 1 sobre 2, né? Que vai ser menos 0,5. Dividir 1 por 2 dá 0,5. Então o único que se adequa é a alternativa E dessa questão. Beleza, né? Gostou do bizu? Então vem comigo. Considere a progressão geométrica, a famosa PG, cujo termo geral é dado por AN igual a 4 vezes 3 elevado a N, com N pertencendo aos naturais sem o zero. Então o zero não entra. Então Nzinho ali no caso começa a partir de 1. Se A, B e C representam respectivamente o primeiro, segundo e terceiro termos dessa progressão, o valor de C, que no caso é isso aqui, o terceiro, e o A, que é o primeiro, corresponde a... Então, primeiro, A3. Então, 4 vezes 3 elevado ao cubo, 4 vezes 27. 27 que multiplica 4, 108. A elevado a 1 vai ser 4 vezes 3 elevado a 1, que vai ser 4 vezes 3, que é 12. Como é o terceiro menos o primeiro, é só fazer a subtração. 8 menos 2. 8 menos 2. Aí eu aqui viajando. Começam as viagens. 8 menos 2, 6. 0 não subtrai, que fica 0, que vira 10. 10 menos 1, 9. Então, 96, alternativa D. Moleza, né? Tranquilo. Próxima questão? Então, bora.
Após a realização de uma pesquisa com moradores de um bairro sobre a qualidade do transporte coletivo, foi elaborado o seguinte gráfico de setores. Aí ele fala: o percentual de moradores que consideram regular a qualidade dos transportes é aproximadamente de... Então, olha só. Aqui nessa questão, essa questão é interessante, porque ele não dá porcentagem. Você tem que agir de forma cognitiva e, ao mesmo tempo, de forma lógica. Vamos dividir, teoricamente, a metade desse pedaço aqui, ó. Tá vendo aqui? E vamos reduzir aqui, ó, a outra metade daquela metade. Então, isso aqui corresponde a 25%. Se você observar, esse pedacinho aqui é parecido com esse. Assim como esse pedacinho é parecido com aquele. Então, o regular está entre 25%, né? E aí você pode supor que o regular seja 25%. Por quê? Como esse pedacinho é igual a esse, então meio que esse pedaço completo aqui é, na verdade, 25%, porque esse pedacinho eu posso colocar ali. Então, na verdade, alternativa A. Isso aí é uma cognição. Você vai olhar, vai utilizar a sua técnica aí e vai calcular. Eu fiz dessa forma. Como é que você faria isso aqui? Comenta aí para a gente saber. É muito importante, tá bom? Então vem comigo. Estima-se que para 0 menor ou igual a t menor ou igual a 6, o valor de um imóvel daqui a t anos seja igual a 200 vezes 2 elevado a t sobre 2. Milhares de reais. Então já não precisa trabalhar com as casas dos milhares, né? Após 4 anos, a valorização do imóvel em relação ao seu valor atual será de... Cara, o valor atual é t igual a 0. Então você tem 200 que multiplica t, 2 elevado a 0 sobre 2, que é o t, né? Vai ficar 2 elevado a 0, que é 1, 2 vezes 1, 200 vezes 1, 200. Pronto. Daqui 4 anos, vai ser 200 que multiplica 2 elevado a 4 sobre 2. 200 vezes 2 elevado ao quadrado, que é 4, vezes 200, que vai dar 800. Então, qual foi a valorização em relação ao ano 0, né? Que foi começando dali. Você faz 800 menos o anterior, que é 600. Alternativa C dessa questão. Ok? Vem comigo. Questão de geometria plana bem cara de EAN. A logomarca de uma empresa é formada por 2 círculos congruentes. Importantíssimo. Tangentes entre si. Isso aqui também. Há um retângulo conforme mostra a figura a seguir. Se o raio de cada círculo, então o raio, digamos que está no meio, vale 2 centímetros, ele quer a área da região sombreada. Se liga, aqui também é 2, então esse lado todão aqui do retângulo é 2. Aqui, ó, 2, 2. Aqui também é 2, 2, o diâmetro é 4, né? Então esse ladão todinho vale 8. E aí conseguimos definir a área do retângulo, que vai ser o quê? Base vezes altura. Então a área do retângulo é BH, Belo Horizonte, 2 vezes 8, que vai dar 2 vezes 8, 2 vezes 4. Olha eu viajando. De novo. É 4, professor? Eu sei, peraí. Que aqui é 2, aqui também é 2. É 4, professor. Correto. E aí você tem 4 vezes 8, que é 32. BH, base vezes altura. Mas tanto faz se você inverter na multiplicação, né? Porque a ordem dos legumes não altera o sabor da sopa. Então, tanto faz.
É que o pessoal fala, a ordem dos fatores não altera o produto. Aí eu falo, a ordem dos legumes não altera o sabor da sopa. Como são duas circunferências, a área da circunferência é 2 vezes πr ao quadrado. O raio é 2, então 2π vezes 2 ao quadrado. 4 vezes 2 vai dar 8, então a área vai ser 8π. Ou seja, eu peguei a área da circunferência, como são duas, eu multipliquei 2 vezes, aí eu achei o resultado. Para achar a área achurada, como você pode observar, vai ser a área do retângulo, que é 32, menos a área dos círculos, que vai ser 8π. Como não tem essa resposta nas alternativas, eu tenho que fatorar. Fatorar o máximo que der. Coloco 8 do lado de fora. 8 vezes 4, 32. Então, boto o 4 aqui. E 8 vezes π, 8π. Então, π aqui. Então, nesse caso, só pode ser a alternativa E dessa questão. Molezinha, né? Tranquila. Um grupo é formado por 6n homens e n mais 1 ao quadrado mulheres. Se a quantidade de mulheres excede a quantidade de homens em 22, ou seja, n mais 1 ao quadrado excede, então, mais 22, a quantidade de homens... Ah, não, ao contrário. Pera. A quantidade de mulheres excede a quantidade de homens a 22 pessoas. O total de pessoas desse grupo é igual a produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 6n mais 22. N ao quadrado mais 2n mais 1, passa geral para cá, menos 6n menos 22 igual a 1. Vai ficar n ao quadrado, 2n mais menos 6n, fica menos 4n. Menos 22 com mais 1, menos 21. Utilizando o soma e produto, né? Que é aquela relação do x ao quadrado menos sx mais p. Nesse caso, nessa situação, o x é o n, né? Só temos duas soluções plausíveis. N sendo 7 e 2n sendo menos 4. Não, menos 3. Porque 7 vezes 4 é 28, 7 vezes 3 é 21. Então aqui é 3. Como o negativo não conta, o nosso n vale 7. Colocando aqui no lugar do n, ele quer o total de pessoas desse grupo. 6 vezes 7, 42 homens. 7 mais 1, 8. 8 ao quadrado, 64. Então, aqui vai dar 64. 64 mais 42. 106. Alternativa D dessa questão. Então, basicamente, a equação de segundo grau possivelmente cai assim na prova do EAM, ok? Vem comigo. Regina e Ana têm juntas 150 livros. Então, Regina mais Ana, 150 livros. Se Regina tivesse 15 livros a mais, então Regina mais 15, teria o dobro de livros de Ana. A quantidade de livros que Ana possui corresponde a... Então, passando esse 2A para cá, fica Regina menos 2A igual a menos 15. Como ele quer saber o valor de Ana, eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é macete. Ana mais R, vou inverter para achar Ana mais rápido. Sobre 2A mais R igual a menos 15. Coloco o A aqui e vamos calcular. Primeiro a gente faz 1 escondido vezes 1
aqui vai dar 1. Menos. Esse 1 vezes 150, 150. É macete. Menos. Ó, vou repetir. Deixa eu colocar um 1 decente ali. Aqui tem um escondido. Aqui também tem um escondido. 1 vezes 1, coloca 1 e boto menos. Esse 1 aqui embaixo, vezes 150, coloca ali. Agora aqui, ó. Menos 2 vezes 1, menos 2. Com menos fica mais 2, porque tinha um sinal de negativo. Menos 2 vezes 1, menos 2. Com o menos que estava aqui, fica mais 2. Depois, aqui em cima, 1 vezes menos 15, menos 15. Com menos fica mais 15. Aí você vai ter 165 dividido por 3, que você vai encontrar 55, alternativa D. Viu como é que saiu a conta rapidinho? Você pode fazer isso quando você quer descobrir uma determinada pessoa. Ok? Então vem comigo. Colocando os números x, y e z em ordem crescente, do menor para o maior, obtemos a seguinte sucessão. Começando por x. 20 dividido por 7 dá 2, sobra 6, que 2 vezes 7, 14. Vírgula e 0 vai dar 8, que dá 56, sobra 4. E aí você só continuar o cálculo, né? Então, aproximadamente 2,8. O y é a raiz de 7. Raiz de 7 fica entre a raiz quadrada de 4 e raiz quadrada do 9. Vamos trabalhar com aproximação. Então, dá 2 menor que raiz de 7 menor que 3. Então, a raiz de 7 é 2, alguma coisa. Se você calcular, você vai perceber que é 2,6. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 2, 12. 3, 14, 15. Depois, 2 vezes 6, 12. Vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 6. Aqui é 7, aqui é 6. Se você fizer 27 vezes 27, vai dar um número maior. Então, raiz de 7 é aproximadamente 2,6. Então, a ordem crescente vai ser z, que é 2,5. Depois, y, que é 2,6 aproximadamente. E, por último, o x, que é aproximadamente 2,8. O x. Então, z, y, x, alternativa D dessa questão. Tranquilão? Então vem comigo. O salário mensal S em reais de um vendedor é dado por SX igual a 0,03 vezes X mais 630, onde X é o total de vendas efetuada por ele no determinado mês. Observa que eu tenho uma variante X e mais um fixo. Isso sempre denota uma função afim, até porque não é quadrática, porque o X não está elevado ao quadrado. Em um mês no qual esse vendedor obteve R$ 7.400 em vendas, seu salário correspondeu a... Então vamos lá. 0,03 vezes o X, que é 7.400, que é o total de vendas, mais 630. 3 sobre 100 vezes 7.400 mais 630. Corta aqui, corta ali. Depois a gente faz 74 vezes 3, que a gente vai encontrar 222 mais 630, que a gente vai encontrar 852, alternativa A. Então, toda vez que você vê uma expressão dessa forma, com uma variante x igualado a alguma coisa, tipo como foi ali sx, é sempre função afim, tá? Esse é o bizu para você poder determinar. A pergunta sempre que o aluno me faz é: como é que eu vou saber que é uma conta ou outra conta? A partir do modelo de questões que você efetiva na hora de fazer um simulado, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Vou deixar para você mais vídeos a respeito desses assuntos voltados para IAM e espero você na próxima aula. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Grande abraço, tamo junto, Brasil!